A gente precisa, Bezrat Hashem, Bruchim Abaim Lekulam, a gente precisa terminar hoje as alachot de Yichud, não falta muito, fazer também uma pequena hazará do que a gente viu, mas antes de terminar as alachot de Yichud, que Bemet a gente está terminando a semana de Shovavim, as semanas de Shovavim estão terminando, né? Parashat Mishpatim termina e a gente já começa a se preparar para Purim, esse Shabbat também é Parashat Shkalim. Eu queria falar um pouco mais de algo um pouco mais espiritual e no final do shur vamos falar um pouco das alachot e terminar as alachot de Yichud. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: o Arizal, como nós falamos, Tikkun Shovavim. Eu já falei aqui algumas vezes que Bemet é tudo no judaísmo, todas as datas, todas as festas são em datas específicas. Purim, 14 de Adar, 15 de Adar em Yerushalayim, Pesach, 15 de Nissan, Sukkot, 15 de Tishrei, e assim vai. Todas as festas judaicas, elas têm data. Elas são numa data específica. Nada é baseado nas parshiot da semana, porque as parshiot da semana elas mudam, tanto é que se você tem o mesmo aniversário, se você faz aniversário na mesma data que alguém, nem sempre a sua parashá vai ser a mesma que o outro. Provavelmente não vai ser a mesma parashá que a outra pessoa, mesmo que o aniversário na mesma data, porque as parshiot vão mudando. E aqui o Arizal Tiken que Shovavim é uma época especial baseado nas parshiot da semana. E Bemet Balatani escreve que toda parashá da semana ela tem a força de influenciar aquela semana, mesmo que cada vez caia numa outra época do ano, numa outra data. Mas a época chamada Shovavim, Shmot Vairabo, Beshalach, Yitro Mishpatim, a época chamada Shovavim, essa época é uma época especial, que tem uma força de letaken, a pessoa pode consertar, fazer tshuva, tudo que é ligado a Kedushá Vetahara, a santidade e a pureza. Certo? A pessoa tem nessa época uma capacidade especial. E Bemet, pessoal, essas parshiot falam sobre a saída do povo de Israel do Egito, a escravidão, a saída e o recebimento da Torá. E cada vez que tem algo especial que consegue libertar a gente de costumes não tão bons, certo? Consegue libertar a gente de costumes não tão bons e também trazer pra gente Kedushá Vetahara. Agora eu queria falar para vocês uma coisa interessante que eu acho que é muito, muito correto. Quando a gente fala de Tikkun Kedushá Vetahara, a gente fala de Tikkun Chayei Mishpacha, Tikkun da família, da vida familiar. Agora, vamos prestar atenção. No judaísmo, a nossa Torá, que a gente recebeu ela de Moshe Rabbeinu, certo? Que recebeu de Hashem, mas a gente começa lendo a Torá de quem nós somos, quem é o nosso povo. E o nosso povo se formou através de 3 casais. Quem são os nossos patriarcas? Avram, Yitzhak e Yaakov. Agora é interessante que a Torá não conta somente as histórias de Avram, Yitzhak e Yaakov e quem era Avram, Yitzhak e Yaakov. A Torá, ela fala quem eram as esposas deles. Avram, que era casado com Sará, a gente não sabe da história do casamento deles. Mas Yitzhak, a gente também sabe a história do casamento dele com Rivka. Yaakov, a gente conhece a história do casamento dele com Leá e com Rachel. E a gente conhece os filhos de Yaakov. Ou seja, a Torá faz questão de contar pra gente quem eram as esposas dos nossos avós Akdoshim. Sará, Rivka, Rachel e Leá. A gente sabe quem é a esposa de Moshe Rabbeinu. A gente sabe quem é a mãe de Moshe Rabbeinu. E a Torá, em Parashat Shmot, ela começa a história da saída do Egito com o famoso pasuk, não começa lá, mas no comecinho da história, Vayelech ish mi beit Levi, Vaikach et bat Levi. E foi um homem da tribo de Levi, da família de Levi, e pegou a filha de Levi. É Amram, o pai de Moshe Rabbeinu, que se casou com Yocheved, da mãe de Moshe Rabbeinu. Ou seja, a família. O conceito, família. Avraham não foi sozinho no mundo, ele tinha uma esposa Sará. Vechol asher tomar elecha Sará shma bekolá. Hashem fala para ele, escuta a voz da tua esposa Sará. Yitzhak tinha uma esposa do lado dele, Rivka, e eles casam juntos. Yaakov, toda a história que ele tem com as esposas, como ele casou com elas, e ele se aconselha com elas antes de sair da casa de Lavan. A importância do Tikkun Chayei Mishpacha. Certo, pessoal? Em Am Israel, nas nações em geral, o klal apaga o prat. Ou seja, a grande nação elimina, anula a sua pessoa, a sua família. Você não tem importância nenhuma. O que é importante é a nossa bandeira, o que é importante é a nossa nação, o que é importante é o nosso país. Você, quem é você, Bichlal? Você, a sua família não tem importância nenhuma, mas em Am Israel, pessoal, não é assim.
Em Am Israel, tudo começa nas famílias. E as famílias formam a nação. Eu não estou falando que o prat é mais importante que o klal. O klal sempre vai ser mais importante que o prat. Mas eu estou falando que em Am Israel, o klal, o geral, não anula o prat. O prat, ele tem importância. E por isso a Torá faz questão de falar para a gente quem foi Avraham e Sará, quem foi Yitzhak e Rivka, quem foi Yaakov e Leá e Rachel. Ou seja, quem eram as famílias que criaram o nosso povo. E automaticamente nós, em nossas casas, com nossas famílias, nós fazemos parte de Am Israel. E se a gente conseguir letaken, se a gente conseguir consertar as nossas famílias, ou seja, Tikkun Pnimi, Tikkun Kedushá veTahara dentro de nossas casas, se a gente conseguir trazer para dentro das nossas casas santidade e pureza, automaticamente a gente está conseguindo construir melhor o povo de Israel. Porque sim importa a nossa família. Olhem só que história interessante. Rabban Gamliel era presidente do povo de Israel. Rabban Gamliel era presidente do povo de Israel. E o povo de Israel era... E teve uma discussão entre Rabban Gamliel e Rabi Yoshua. Discussões fortes entre Rabban Gamliel e Rabi Yoshua. E os Chachamim decidiram que Rabban Gamliel não pode continuar na presidência do povo de Israel. Não podem continuar na presidência do povo de Israel. Decidiram tirar Rabban Gamliel da presidência. Por causa de discussões fortes que ele teve com o Rabi Yoshua. Ele era severo, o Rabban Gamliel. E aí foram começar a procurar quem vai assumir o lugar de Rabban Gamliel, quem vai ser o presidente do povo de Israel. Rabi Akiva não tem escutavot. Não tem, o pai dele não era... Não tem Yihus. Rabi Yoshua, Rabban Gamliel vai sofrer demais, porque o motivo que estão tirando o Rabban Gamliel é por causa das discussões que ele teve com o Rabi Yoshua. Se vão colocar o Rabi Yoshua na cadeira da presidência, vai ser muito sofrido para Rabban Gamliel. Então, acharam um grande rabino, que era amigo deles lá, Rabi Elazar ben Azaria. Só que tem um problema, Rabi Elazar ben Azaria, ele tinha quantos anos? 18 anos. Hashem fez um milagre que ele pareceu ter 70 anos. Depois que ele assumiu a presidência, Hashem fez um milagre que ele parecia ter 70 anos. Eu pareço ter 70 anos. Mas antes de receber a presidência, ele parecia um menino de 18 anos. Agora imaginem só a cena. Chega Rabi Yoshua, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, que também fazia parte. Chegam para Rabi Elazar ben Azaria. Rabi Elazar ben Azaria, você é um grande rabino, apesar de você ter 18 anos. Mas a gente pede para você, por favor, assuma a presidência do povo de Israel. Se ele tinha 18, quantos anos tinha a esposa dele? 17, 18. O que ele responde para os rabinos? Preciso me aconselhar com a minha esposa. Três dos maiores rabinos estão aqui pedindo para ele assumir a presidência. Rabi Akiva, Rabi Yoshua, Rabi Shimon Bar Yochai. Slicha, minha esposa de 17 anos, eu vou perguntar para ela o que ela acha. Qual é o mestre aqui da história, pessoal? E ela fala para ele, assuma. Ele tem receio de assumir. Ele fala, olha, tiraram na Gamliel, talvez vão me tirar. Ela fala, se vão te dar um cristal, um copo de cristal para você usar um dia, usa ele. Você sabe o que vai ser amanhã? Hoje você tem ele, usa. E ele aceita, depois devolvem Rabban Gamliel e ele continua junto com Rabban Gamliel na presidência do povo de Israel. Bechol Mikre, pessoal, por que Hazal ensinam pra gente essa história? Para falar pra gente, olha, você não é sozinho no mundo, você tem uma família por detrás de você. Apesar de você ser o presidente do povo de Israel, querem colocar você como presidente do povo de Israel, saiba que você tem uma família. Você tem uma família e a sua família faz parte do povo. Brigam com o Bibi Netanyahu que ele sempre se aconselha com a esposa dele. Tá certo ele. Certo? Deu para entender? Deu até hoje. Até hoje. A Chashivut Chayei HaMishpacha, pessoal. É isso que a gente precisa fazer em Shovavim. Letaken o conceito família. Tahara ve'kedusha betoch habayit. Tem uma Gemara interessantíssima. A Gemara fala pra gente o seguinte. Tinha uma cidade chamada Gufnit. Nessa cidade tinha 80 Koanim, que eram irmãos. E 80 irmãos Koanim. Koanim, 80 irmãos. Não sei se era a mesma mãe, mas era pelo menos era o mesmo pai. Tá bom.
E eles casaram com 80 Kohanot, 80 meninas Kohanot, filhas de Cohen, que elas também eram irmãs. Ou seja, 80 irmãos Kohanim se casaram com 80 irmãs Kohanot, filhas de Cohen. Assim fala Gemara em Masechet Brachot, se não me engano. A cidade era chamada Gufnit. Agora, o Ricardo Caster está aqui, Cohen. Mas o Rav Kuk escreve em Einayah, o Rav Kuk também era Cohen, que a Gemara traz que Kohanim eles são agitados. Não só são os zirizim, mas eles têm um temperamento duro. O Ricardo não, o Ricardo é tranquilo. Mas a Gemara fala sobre os Kohanim que eles têm O Rav Kuk era Cohen, então o Rav Kuk está falando isso, certo? Agitados ou explosivos? Não entendi. Explosivos. E aí, 80 Kohanim irmãos, casaram com 80 Kohanot irmãos, imagina a explosão que vai ter nessa casa, certo? Mas fala o Rav Kuk, o que Hazal quer ensinar pra gente nessa história? Hazal querem falar pra gente o seguinte, olha, casou o primeiro casal, senhor Cohen com senhora filha de Cohen. O primeiro irmão e irmã que se casaram, né? Não o irmão interesse Kamuvan, a primeira filha dessa família de Cohen e esse Cohen dessa família de Cohen. Esse casamento deu muito certo, tanto é que depois o irmão dele se casou com a irmã dela, porque se o primeiro casamento não fosse muito bom, imagina, ele não é um bom genro, ela não é uma boa nora, então o pai não vai deixar casar com o irmão, o lado daqui não vai deixar casar com a irmã, mais uma nora dessas, mais um genro desses, de jeito nenhum. Caneira que o casamento foi muito bom. Então o segundo casal se casou. E depois o terceiro. E depois o quarto. Fala o Rav Kuk, você tem aqui um exemplo de 80 Kohanim, irmãos, que se casaram com 80 filhas de Cohen, irmãs. E os casamentos são maravilhosos. Tanto é que foi tendo um casamento atrás do outro. Ninguém impediu. Foi ótimo isso. E mesmo que os Kohanim tenham um temperamento um pouco mais explosivo e duro, desculpa, Ricardo, certo? Mesmo que os Kohanim são mais explosivos. Fala o Rav Kuk, por que a cidade se chama Gufnit? O que isso vem me ensinar? O nome da cidade é Gufnit. Gufnit, que palavra lembra? Guf. Geffen. Geffen, o que é Geffen? Geffen é vinho, uva. Fala o Rav Kuk, essa Gemara quer ensinar pra gente o segredo de como ter um bom casamento. Como ter santidade e pureza numa casa. Gufnit, Geffen. Quer muito vinho, Shimalé? Vinho? Vinho maravilhoso. Mas além do vinho, além da simcha do vinho, falou Rav Kuk, a árvore chamada a videira é a única árvore que ela não aceita uma outra árvore que vai como se fala learkiv? Montar com ela. Tem todas as árvores, você pode pegar um limão e enxertar, bidiuk. Você enxerta um limão num etrog, vai sair um etrog diferente. Esse etrog não é kasher para Sukkot. Você pega a nectarina, que é? É ameixa com pêssego. Ameixa com pêssego deu a nectarina. Escolit, pomela. Você vai enxertando uma árvore na outra, uma aceita a outra. A videira só aceita de uva. Você pode mesclar dois tipos de uva, isso existe. Sem dúvida. Mas pegar uma maçã e colocar na uva, não. Pegar uma pera e colocar na uva, não. Ou seja, Gufnit, videira, ela sabe se fechar entre ela. Fala o Rav Kuk, você quer ter sucesso no teu casamento? Você quer ter Kedushá veTahara na sua casa? Você tem que saber fechar a sua casa, as quatro paredes dela, fechar e não deixar nada de estranho entrar dentro da sua casa. Não deixar nada de estranho entrar dentro da sua casa. Automaticamente a sua casa vai ter Kedushá veTahara. Assim falou Rav Kuk. Esse foi o sucesso do casamento desses 80 Kohanim com as 80 irmãs. Porque eles casaram em Gufnit. Nada entrava lá, nada que era estranho, nada que era de outro tipo, que era de outra, não entrava lá dentro. A casa se mantinha pura e limpa e era uma pureza familiar da casa. Hoje, pessoal, no Idan que nós vivemos hoje, então assim, quando eu era jovem, ainda sou jovem, Baruch Hashem, mas quando eu era mais jovem, certo? Então quando a pessoa queria se distrair um pouco, ele ia assistir a novela das 8 da Globo, certo?
ou ele ia assistir um filme, ou ele ia ver um seriado. Hoje também deve ter seriados, certo? Mas todo mundo sabe que a novela da Globo e o filme e o seriado, não que eu incentivo ver Hazu Shalom, mas todo mundo sabe que não é a vida real, certo? Não é a vida real. Então beleza, tem lá o casal brigando, tem lá o casal discutindo, tem lá o casal passeando na praia, tudo maravilhoso. Você sabe que não é a vida real. Mas hoje em dia, as novelas, o entretenimento que tem é a vida do outro, certo? Ou seja, todo mundo consegue, nas redes sociais, ver o que acontece na casa do outro, na vida do outro, e todo mundo só posta coisas maravilhosas. Ou seja, sempre os teus filhos estão limpos, cheirando bem, e a casa super arrumada, e o marido e a mulher estão em harmonia total. Isso que há 10 minutos atrás teve uma discussão, um mashber, e daqui a 10 minutos vai ter outro, isso ninguém mostra na rede social. Todo mundo mostra o que é lindo e maravilhoso. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque vem a esposa que acabou de brigar com o marido, ou acabou de dar uma bronca no filho, e ela olha que a amiga dela, a vizinha dela, lá o filho está comendo maravilhosamente bem, e ele está falando obrigado, e ele está falando um passuc. E ela fala, pô, por que eu não tenho isso na minha casa? Mas você não viu o que tinha na casa do outro? Todo mashber é bom. Mashber, sempre tem um mashber, sabe? Toda casa tem mashberim, tem os problemas do dia a dia. Isso faz a gente crescer. Mas você não pode achar que o que tem no outro é maravilhoso e que o que você tem... Então tome muito cuidado, isso tem que tomar muito cuidado. Tem que falar para as esposas isso. Tomar muito cuidado para não colocar a vida dos outros dentro da vida da sua casa. E também não expor tanto a vida da sua casa para os outros. A gente tem que fazer propaganda das nossas atividades, da nossa peilu, do nosso trabalho, isso sim, isso é bom. Por isso as redes sociais são boas, tem coisas boas lá. Mas a nossa vida particular, a gente tem que tomar muito cuidado o que sim a gente coloca e o que a gente não coloca. Não é um problema complicado. Nossa Turquim. Hã? Nossa Turquim não acaba sendo um problema para a família? Achnasat orchim. Não, Achnasat orchim é uma grande mitzvah. E bevadai que quanto mais a pessoa faz Achnasat orchim, melhor. Aval ein achinami. Você está falando porque você está trazendo pessoas de fora para sua casa e você não está... Ein achinami. Toda a família tem que ter momentos que eles estão só entre eles. Eu não posso falar contra Achnasat orchim, Chas v'Shalom. Mas com certeza, se tem uma casa que lá tem Achnasat orchim direto, sempre, contra os filhos, ou seja, a esposa não gosta, o marido não gosta, e os filhos às vezes não gostam, isso é um problema. Problema grave. Se todo mundo concorda, é ótimo a Achnasat orchim. Se todo mundo ficar feliz e todo mundo ficar bem, é ótimo a Achnasat orchim. Mas quando... Tem que saber os limites, Bidiu. Tem que saber os limites. Certo? Os limites do Hesed, os limites da Gvurah e assim vai. A pergunta talvez não é pro tipo de pessoas que você está... Os tipos de pessoas que você está trazendo? Pessoas diferentes de você. Vadai que tem que tomar cuidado também com quem você traz para sua casa, mas Achnasat orchim sempre é mevorach. Achnasat orchim, já que você entrou nesse assunto, o conceito Achnasat orchim Begadol é trazer alguém para sua casa que você não conhece. Isso que eu chamo os meus amigos para virem na minha casa, tem uma certa Achnasat orchim nisso, mas não é a Achnasat orchim. Eles têm onde comer, eles têm onde dormir. Mas se tem alguém que não tem onde comer, não tem onde dormir, eu trago ele para minha casa, isso é Achnasat orchim. E isso, Bemet, é uma mitzvah. Também para Lekarev Anashim Letorah Velemitzvot é Achnasat orchim. Mas tem que saber qual que é o gvul entre o que você abre e o que você fecha. Tem que saber, tem que ter um gvul, tem que ter um limite. Ricardo, queria falar alguma coisa? Eu ia falar Shalom Bayit, porque você traz, é uma mitzvah trazer, mas isso você vai dar problema em casa, você tem que trazer, porque é mitzvah trazer, ou Shalom Bayit vai dar problema? Vadai que a esposa tem que estar de acordo. Não, vamos dizer que não vai estar, ou os filhos, ou o carro, não vai ser legal, vamos dizer. Então não traz. É isso aí, não traz. Exatamente. Se vai dar problema em casa, não traz. Não tem inyan em fazer uma mitzvah de Achnasat orchim e todo mundo da casa fica chateado e bravo. Vadai que é... Hã? Shalom Bayit na frente. Primeiro. Sim. Certo. Tem que saber também, tem que saber, assim, eu acho que uma casa
De vez em quando sim precisa trazer urhim. E tem que saber, mas tem que saber convencer a esposa. Mas se a família não quer, é algo que é difícil para a família, então é... Saber dosar, né? Tem que saber dosar, Bidiu. Tem que saber dosar. Tá claro, pessoal? Então, Bemet, a gente tem aqui uma oportunidade. A gente está na reta final do Shovavim. Essa semana vamos ler Parashat Mishpatim e já ler Parashat Shkalim também, Bezrat Hashem. E a gente tem uma oportunidade de Bemet Letaken, a nossa santidade, a nossa Tahará, se fortificar. Tem uma atmosfera no mundo que possibilita isso nesses momentos. Tem gente que hoje fez jejuns, o último jejum dos Shovavim. A gente não faz jejuns, a gente não tem força para jejuar, a gente come, certo? Mas a gente vai dar que tem que ler Arbot Betorá. Baruch Hashem teve aqui, esse é o 5º shiur de Shovavim, e conseguimos ler Arbot em Torá aqui na Keilah, e Bezrat Hashem pegar disso para o resto do ano, para continuar ler Arbot Betorá e continuar com essa Shmirah Meyuchedet de Kedushá Vetará. Então agora vamos para a segunda parte do shiur. Eu queria terminar com vocês o Din de Ichud. Nós falamos já 4 shurim de Ilchot Ichud, a proibição de um homem e uma mulher que, Kamuvá, não são casados, não tem nada a ver um com o outro, estarem no mesmo espaço, juntos, num lugar só eles. É lavdav um lugar fechado. Se eles estão numa ilha deserta que é aberta, também é proibido. Se eles estão num caminho deserto, também é proibido. Por exemplo, a pessoa vai viajar para um lugar que ele sabe que não passa nenhum carro lá, ou passa muito pouco carro, um lugar bem deserto. E a mulher justo precisa de uma carona. Não pode dar carona para ela, porque eles vão estar sozinhos naquele caminho por muito tempo. Lavdav é um lugar fechado, e a gente falou de várias coisas, e eu queria hoje concluir esse assunto, e talvez, se der tempo, fazer uma pequena hazará assim em geral do que a gente falou. Semana passada, a gente falou que tem uma facilitação chamada Ba'alá Ba'ir. Se o marido está na cidade, a mulher pode, ela pode estar num lugar com um outro homem, quando o marido está na cidade. Falamos isso na semana passada. Ou seja, isso aqui é muito comum. O que acontece? Você está trabalhando, você trabalha na cidade, e tem um cara que está vindo trabalhar na sua casa. Ele vai consertar uma pia, vai consertar uma geladeira, instalar uma máquina de lavar. Um trabalhador, um homem que vem, um profissional. A sua esposa está lá para receber o homem que vai trabalhar. Pode ou não pode? O marido não está em casa, mas se o marido está na cidade, não tem problema. Isso se chama Ba'alá Ba'ir. E a gente falou na semana passada que tem uma discussão entre o Hazonish e outros poskim, se o conceito Ba'alá Ba'ir é uma ameaça prática, ou seja, o meu marido sabe onde eu estou e ele está a minutos daqui, ou será que é uma ameaça espiritual? O meu marido está na cidade, mesmo que ele está na cidade de São Paulo, e ele trabalha no Center Norte e mora em Genópolis, não sei quanto leva do Center, é perto? Longe, 30 minutos. 30 minutos? Não tem problema. Depende pode demorar mais. 1h30 de trânsito. Não tem problema, não tem problema ela receber alguém na Morumbi. No Morumbi E tá em Genópolis. Sim. No- Aí. 40 minutos, não tem problema. Tem escala. Se chover. Fala o Hazonish, Ba'alá Ba'ir. O marido está na cidade, não tem problema, porque tem um medo, como se fosse tem um medo. O marido está na cidade, mesmo que o marido não sabe onde ela está. Mesmo que o marido não sabe onde ela está, não sabe se ela está em casa, se ela está em outro lugar. Não tem problema, porque tem... Ba'alá Ba'ir é uma permissão. De novo, eu não estou falando de más intenções, pessoal. Más intenções, não estou falando disso. Sobressai que você falou, de os dois estarem no mesmo ambiente. Ele está na cidade, mas a mulher dele está com o encanador lá sobressai? Sim. Se o marido está na cidade, estou falando de pessoas puras. O cara veio fazer um trabalho. Sim. Mas Não tem problema. Se ele está na cidade. cidade. E ele nem precisa avisar a mulher dele se ele saiu da cidade. Por exemplo, o marido trabalha em Ra'anana. E ele teve que sair para Tel Aviv. Foi uma reunião, vai voltar. Mas Ele não precisa avisar a esposa dele, estou saindo para Tel Aviv. Deixa ela pensar que ele está na cidade, não tem problema. Se ela acha que ele está na cidade, tem o eter de Ba'alá Ba'ir. Mas ela não tem que falar pro marido que vai vir e tal. Não. Ela pode falar e ela deve falar, mas não precisa.
Não precisa. Ela, ameaça de ele voltar. Então, não é nem ameaça. O Razonish fala que não é nem ameaça de ele voltar. O fato dele estar aqui já ameaça ela e por isso não tem problema alguém estar na casa dela. E aí, semana passada, fizeram a seguinte pergunta. Veio uma pessoa trabalhar na minha casa e eu não estava na cidade. E aí, a minha esposa chamou a irmã dela para ficar junto. Não pode, certo? Por que não pode? Porque duas mulheres com um homem não podem estar juntas no mesmo ambiente. Nem 3 mulheres com um homem, é machloket poskim, Sfaradim não permitem, Ashkenazim facilitam mas nisso. Pode ficar 3 a mulheres irmã com e um ela homem. sair. Hã? Pode ficar a irmã e ela sair. Não, mas a irmã também não pode. O marido dela E a fé. Olha só. Ótima observação. Ótima observação. Troca. Existe uma outra facilitação na Halakha chamada shomer. O que é shomer? Se tem alguém que está me cuidando, eu posso ficar com essa outra pessoa no mesmo ambiente, Beihud. Quem é shomer? Uma mulher casada é considerada shomeret. Ou seja, se a esposa, que o marido não está na cidade, chamasse uma mulher casada, que o marido dessa mulher casada sim está na cidade, aí pode. Uma mulher casada... Mas ele não sabe que ela vai estar naquela casa, não. Pode? Como assim? O marido não vai saber que ela está naquela casa. Não. O marido? Não vai saber. Não tem problema. Não tem problema. Se, por exemplo, vamos dar um exemplo. Reuven trabalha em Tel Aviv. A esposa de Reuven tem um cara vindo na casa dela para instalar uma máquina de lavar. E ela não quer ficar Beirut. O marido dela está em Tel Aviv. Não pode? Porque ela vai sair da casa, ela não conhece o cara. Certo? O que ela pode fazer? Chamar uma outra mulher? Não vai resolver. Chama uma mulher que o marido dessa mulher está na cidade. Então a esposa de Reuven liga para Sara. Sara, o marido dela, Shimon, trabalha em Ranana. Certo, Shimon? Shimon, Sara, vem ficar aqui comigo. Sara não tem problema de ficar com aquele homem. Por quê? Porque o marido dela está na cidade. Então Sara ficando lá... Só a Sara ou as duas? A Sara, ela protege a outra. As duas. Licorá só a Sara. A Sara tem que avisar pro marido, olha, porque para ter ameaça... Não, o Razonish fala... o marido de Tel Aviv, o outro... Não, fala o Razonish não precisa avisar. Cadê a ameaça? Fala o Razonish não precisa avisar. Vai esses dois. Ao invés da irmã, tem uma técnica... Pô, cadê a ameaça, Rabi? Já vou chegar lá. Tem uma tecnicalidade aqui que, tipo, Tel Aviv, Ranana é melhor do que... Morumbi e Higienópolis. Mas não importa. Não importa. É uma questão de nomenclatura. É um bairro. Ranana é um bairro de Tel Aviv, é a mesma coisa. Tá tudo conectado. Então, Enachinam, eu acho que, por exemplo, se o cara mora aqui em Kfar Saba, nos prédios lá de Tzomet Ranana, e o cara mora na Ravutski, que é mais perto do que tal, talvez até daria para considerar a mesma cidade. Mas, Bemetus Poskim Danim, o que é considerado a mesma cidade? Porque cidade, Nova York é uma coisa e Ranana é outra coisa. Ranana é muito melhor do que Nova York, certo? Então são duas coisas diferentes. Mas o tamanho de Ranana pelo tamanho de Nova York não dá nem para comparar. Então o quê? O cara tá em Nova York, 5 horas de viagem. Salva. Os posquim falam que é a cidade que tem. Tá parecendo mais uma coisa espiritual do que faz sentido. E a fé? Não faz sentido. Não, mas os posquim que vão rigorar no assunto, os posquim que rigoram no assunto falam que tem que ser uma ameaça amitit. Ou seja, não vai adiantar Morumbi e Higienópolis. Mas a gente facilita nisso. Morumbi e Higienópolis a gente facilita. Mas insistindo um pouco nesse assunto, não é questão de... como se fosse um bairro, porque está tudo conectado. É uma questão de nomenclatura aqui. Para ser uma cidade distante da outra, não é? Pode não ser, tem que ter um vazio entre as duas? Pode ser que tem posquim que facilitam nisso. Bemet, eu vi, os posquim falam que é difícil chegar numa definição o que é uma cidade só. Então eles falam, olha, vamos considerar uma cidade. O que é chamado de cidade? Se você paga Arnon, se você está num lugar que Arnona é Kfar Saba, só que a tua casa é em Ranana, mas às vezes você está mais perto, é em Malassot. Entendi uma coisa, mas se o marido está na cidade... e a mulher não pode ficar, mas o homem não pode estar com a mulher. Esquece, porque a gente está falando da mulher, a mulher, mas e o homem? Esse homem não tem problema ele ficar com essa mulher na mesma casa, que o marido dela está lá. Se o marido dela está na cidade. Não sabia. Aí não tem surihud. Então a solução para uma mulher que o marido trabalha fora, uma das soluções é chamar uma mulher para ficar junto com ela, que o marido dela sim está na cidade.
E aí você pode deixar ela lá e ir embora. A mulher, fica aí você com o cara e eu vou agora no shopping fazer as minhas compras. Poderia, mas deu pra entender? Não, mas no meu caso, que eu trabalhei aqui na nunca pode vir ninguém em casa quando eu sou minha esposa. Só se a tua esposa chamar uma mulher casada que o marido dela se encontra na cidade. Casada, filha não, também não adianta. Não, Filha casada adianta. e se ligar o YouTube? Se o marido dela tá na cidade. Tá lá direto lá no Zoom ali com ela. Já vou falar sobre câmeras. Espera aí, já vou falar sobre Eu entendi câmeras. uma coisa. Mas nessa Eu quero não usar o tinha exemplo câmeras. dele, agora falando numa boa. Você falou um tempo atrás sobre o carro tá num lugar que não vai ter ninguém. Tá? Então, tem uma mulher, uma moça casada que contratou um Uber, um Get, que aqui não tem Uber. É um serviço, que nem o da máquina de lavar. Calma. E essa estrada tá na mesma cidade que o marido dela tá. Não tem problema. Não tem Não tem problema. Não tem problema. Mas Falou mas de uma por que cidade. a outra tem? Falou estrada Que outra? vazia. Você falou que não podia. Não, uma Estrada estrada vazia deserta. fora da cidade. Estrada vazia Desculpa, fora da deserto, cidade. perdão, muito você falou a palavra tempo. fora da cidade. Sim. Se for dentro, cai no... Não tem problema. Por exemplo, que o marido tá perto. Sim. Tá bom. Agora, uma outra solução para facilitar, porque é muito comum que as esposas estão em casa e às vezes tem alguém que precisa vir fazer um serviço. Deixar a porta aberta? É deixar um chomer. Deixar a porta aberta nos apartamentos que a gente tem não funciona. Por que não funciona? Deixar a porta... Eu já vou falar sobre deixar a porta aberta, mas antes de falar sobre deixar a porta aberta... Porque no corredor na hora de Rabim. Eu já vou falar sobre deixar a porta aberta, mas antes disso, uma outra solução é ter um chomer. O que é um chomer? Você fala para alguém, pode ser o pai dela, tá? Pode ser o pai dela. Você dá a chave para ele e fala, olha, você pode entrar na minha casa quando você quiser, a qualquer momento. Tá aqui a chave, e eu não preciso saber onde ele tá, mas eu dou para alguém a permissão de entrar na minha casa a qualquer momento. Mas só se alguém estiver dentro da cidade. Pode ser alguém de outro país? Hã? Não, chomer. Não, mas o marido tem que ser alguém que você não sabe onde ele se encontra. Se o marido está fora da cidade e você sabe que ele está fora da cidade, é um problema. Mas se é alguém que você não sabe onde ele está, você dá para ele a chave e fala, olha, aqui está a chave da minha casa, você é o meu chomer, significa que você pode entrar aqui a hora que você quiser, quando você quiser, isso aqui facilita. Sabe qual é o problema? O problema é que esse pitaron é um pitaron somente para Ashkenazim. Porque o que os Ashkenazim falam? Os Ashkenazim falam que dois homens que são homens kseirim, dignos, eles podem ficar com uma mulher no mesmo ambiente. Mas os Sefaradim falam que hoje em dia não existe homem kasher. Assim falam os Faradim, assim fala o Rambam. Hoje em dia não tem homem kasher para isso, por causa de Rav Bibi, que ele falou que, certo? Não tem homem, hoje em dia não existe homem kasher. Então não tem essa solução. Essa solução do shomer, ela existe só para Ashkenazim. Essa solução do shomer para Ashkenazim, e Faradim, em casos de aperto dá para facilitar, ela é muito boa em escritórios. Por exemplo, uma mulher que trabalha no escritório, às vezes ela fica... E o escritório vai esvaziando, e às vezes ela tem que ficar até mais tarde, ela não sabe quem tá, quem não tá, então ela pode chegar pro dono do escritório e falar, olha, eu vou pegar aqui a chave do escritório, vou dar o código de entrada para alguém, que esse cara vai ser o shomer, e avisar o escritório, olha, tem um shomer, a função dele, eu acho que nos escritórios dos Haredim fazem isso, tem um shomer, que a função dele é vir a hora que ele quiser, quando ele quiser, para, se não tem algum problema, as pessoas sabem que eles podem ser pegos, certo? Então, tem um shomer. E esse shomer tem que vir. Pode ser mulher também? Pode ser, lichorá, Casada. Mas o próprio melhor homem. Não, mulher não funciona. Tem que ser homem. Tem que ser homem. Melhor homem. Pode ser o problema. Hã? O próprio chover não pode ficar com ela sozinho. Não, tem que ser um shomer kasher. Então, tem que ser... Fica já, João. Para as Faradim não tem... Para as Faradim não funciona. Para Ashkenazi funciona se é um shomer kasher. Se é um shomer kasher... E ele tem que vir, ou seja, esse shomer tem que fazer a função dele, ele tem que de vez em quando aparecer, quer dizer... O marido não vai gostar disso. Justificar o salário Por quê? dele. Justificar Não, ele tem que vir vir porque é como... existe um conceito... Como? E a Femeod, falam os poskim que é como um mashgiach. Ari mashgiach, aqui em Israel é baseado no conceito Yotze Venichnas. O mashgiach dá ashgachá naquela cozinha. Mas, pô, o mashgiach não está lá 24 horas, mas ele Yotze Venichnas. Ele vem, hoje ele veio às 10 da manhã, depois veio às 3 da tarde, depois veio às 5 da tarde. Ontem ele veio às 1, ao meio-dia e você trabalhou já num lugar... Tem um motivo por causa disso. O mashgiach vem de vez em quando. Bidiu. Isso é Yotze Venichnas. E o que acontece? Yotze Venichnas, o
o carinha que está cozinhando tem medo de fazer besteira. Porque se o Mashgiach ver, eu vou ser despedido. Yotze v'nichnas é suficiente. Aqui também, baseado no conceito Yotze v'nichnas, existe um din de shomer. E câmeras? Se tiver Mas câmeras. hoje, que podem, que se são ksherim, pessoas que não podem 2 homens e uma mulher, tem que ser um dos homens ser kasher já sai. Ó, Zé Machloket HaPoskim, se basta um kasher com um parutz. Mas eu imagino que o homem que vai pedir um shomer, ele é um homem kasher. Porque se ele for parutz, ele não vai... Tem Mahloket se for goi também. também. Que pediu para ter um shomer. E o cara que está lá não é um homem kasher. Ela não conhece ele, talvez ele não é kasher. Yeshma kom leakel. Se o shomer for goi, sai. Não. Shomer goi não serve e para goi, e Hud com goi também não serve shomer, eu acho. E shomer só serve para Yudim. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Câmeras. O Martin perguntou aqui sobre câmeras. Uma sala que ela está cheia de câmeras. Tudo está sendo filmado o que acontece na sala. Isso aqui é considerado shomer ou não? Chuvá não é considerado shomer. Porque falam os posquim que dá para apagar o que está na câmera. Não, ou seja, tá vendo. câmera ao vivo, eu acho que eu não vi isso na Halakha, mas eu acho que também não serve porque você pode desligar. Não, e hoje tem AI, O Rafa. cara que tá na casa pode ser. Hoje AI, você faz o que você quiser. Quem tava desligando? Não, mas mesmo assim, eu acho que é um problema. Tem AI, ele fala que hoje dá para Faz enganar. o que você quiser. Hoje, Rabino, estava falando, Faz hoje a o que realidade você quiser. é diferente hoje. O mundo mudou. Quer dizer, Mas eu tem que haver certas adaptações. Sim. Mas eu vi que câmeras, um quarto com câmeras, isso está escrito claramente que não serve, porque dá para apagar. E eu acho que celular, ligar para o marido no celular, você pode apagar. Por que você apagou? O celular acabou a bateria. Você pode inventar uma história, entendeu? Quer dizer, como... Perdi sinal, vai. Mas a pessoa tá com má intenção já. Aí troca de esposa. Vai lá, casa de novo. Rabino, dá uma outra aí. Ninguém fala, tá acabando a bateria, alguma coisa assim. Fala, beleza, coloca na carga. Mas ela não vai falar, acabou a bateria, tipo... Aí é too much. Anivdo, pergunta boa. Eu vi que câmeras num lugar não servem como shomrim. Celular, conversa com o marido online, talvez sim, com câmera. Eu vou, Bezerra Hashem, vou pesquisar se serve ou não. E tem aquelas câmeras ao vivo também da casa, que você não apaga, ao vivo. Você entra agora e você tá vendo o que tá acontecendo na casa. Não apaga essa câmera. Tipo câmera de segurança. Ou seja, não é uma câmera que você vai ver depois, é uma câmera que você entra agora, laptop, câmera de segurança da casa. Uma mulher sabe que o marido tem todas as câmeras da casa, em todos os espaços da casa. Não, ela fica sentada na sala. Enquanto o cara tá lá conversando, ela fica sentada na sala pro cara poder ver ela. Pode ser que isso dá para facilitar. Câmera para Ashgaha de Halal não aceitam. Aceitam. No Brasil não aceitam. No Brasil é outra história. No Brasil não aceitam. É uma coisa muito mais leve, muito melhor. Não aceitam. Talvez uma câmera ao vivo, uma mágica. O marido agora pode ter controle sobre essa câmera o tempo inteiro. Talvez daria para facilitar. Mas agora, olha só, sobre o que falaram, deixar a porta da casa aberta. A gente já falou isso no passado, existe uma kula chamada Petach Patuach Lereshut Arabim. Tá, então eu vou dar um exemplo, dá ficar um exemplo bem kitzoni, bem extremo. A Rua Ahuza, tem uma loja. Na loja tem uma mulher vendendo ou tem um homem vendendo. Só um homem, uma mulher não pode entrar lá? Só uma mulher. Vai que pode entrar. Por quê? Porque a porta está aberta para a rua e todo mundo pode entrar a qualquer momento. A mesma coisa num escritório. Mesmo que tenha escritórios particulares e você tem a sua porta, mas se é um lugar que essa porta é meio aberta, vamos chamar assim, qualquer um pode entrar a qualquer momento, mesmo que a porta está fechada, está destrancada, e qualquer um pode entrar a qualquer momento, isso é considerado Petach Patuach Lereshut Arabim, porque o conceito Petach Patuach Lereshut Arabim não é uma porta aberta para a rua, é uma porta que podem entrar a qualquer momento. Sendo assim, quando a gente tem um escritório e tem lá um homem e uma mulher, hora do almoço, 1h, todo mundo foi embora, foram almoçar e sobrou um homem e uma mulher. Não tem problema eles ficarem lá juntos. Por quê? Porque a qualquer minuto pode voltar qualquer pessoa. Ou seja,
é Petach Patuach Lereshut Rabim. 10 da noite não, porque 10 da noite ninguém vai chegar. Mas 2 da tarde, foram almoçar, estão voltando, estão indo, estão almoçando, você não precisa ficar verificando, agora eu tô sozinho não, porque o tempo inteiro tem gente entrando e saindo. Isso é Petach Patuach Lereshut Rabim. Na nossa casa, nosso apartamento, não é Petach Patuach Lereshut Rabim. Mesmo que você deixe a porta aberta, ninguém vai entrar no seu apartamento. Tá no corredor. Hã? Mas se você gritar, alguém vai entrar. Mas não é suficiente você gritar, você tem que gritar. Se o cara Não. pegar a mulher Pode gritar. Não, o problema não é. O nosso medo não é que ele vai violentar. O nosso medo é eles não podem estar lá juntos. Então, a solução é a seguinte: isso vai depender de cada apartamento. Por exemplo, se a sua porta do seu apartamento ela dá para um corredor que tem outros apartamentos lá, e tem às vezes gente que passam, então não tem problema nenhum a mulher ficar sentada na sala, num lugar que dá para ver ela do corredor do prédio. Não tem problema. Ela entrar no quarto, ela não vai poder. Porque se ela entrar no quarto ou ir para a cozinha, um lugar que ninguém vai ver ela, ninguém vai entrar lá. Ninguém entra lá. De novo, se Balá não tá na cidade, tudo mais. Mas se ela está sentada na porta do apartamento, em Baia, certo? Se ela sai para fora no corredor, não tem problema nenhum, porque é um lugar que qualquer um pode vir a qualquer momento. Não é um lugar dela. A varanda que dá pra ver que as pessoas podem ver ela de outros prédios. A priori também não teria problema. Se ela está num lugar visível que dá para ver ela de outros prédios, não tem problema. Não tem problema. Se for uma casa que dá pra rua, tipo, tem uma janela de frente pra rua. Também Lichorá também não teria problema. Se tá tudo aberto e da rua dá pra ver, não tem problema. Mas não tem negócio que ela tem o poder, pelo menos, fechar a cortina. Não. Se ela deixa aberto, não tem problema. Se ela deixa aberto, não tem problema. Se ela fechou, é problema. Ligação de vídeo, se ela deixa ligado. Então aí na Kinami, eu preciso ver ligação de vídeo se pode ou não pode. Preciso ver ligação de vídeo se pode ou não pode. Última coisa, pessoal, última coisa. Bezerra Hashem, vai ter que ter mais um shur sobre isso, não vai dar tempo, mas última coisa. Uma pergunta muito comum. Uma mulher pode pegar carona com um homem para o trabalho? Um homem pode pegar carona com uma mulher para o trabalho? Então, Kamuvan, não tem Ihud na estrada. Pegar o Kvish 4 até Tel Shomer, ou até Tel Aviv, ou até... Isso não tem Ihud porque é um lugar que tem muito movimento. Meia-noite é um problema. Meia-noite é um problema. 1 da manhã é um problema. Mas, durante as horas que tem tráfico, não tem problema. Mas escrevem... Então você faz um showroom que tem uma menina trampeada e não tem mais Hayalim, 11 horas da noite. Você deixa ela lá? Esse é fato, você está falando um fato real. Eu já peguei menina assim que não tinha Hayal, 11 horas da noite, levei ela até o Ishuv dela. São 6 quilômetros para ir. Eu deixo ela lá. Talvez aqui tem sacanat nefashot, אני לא יודע. אני לא יודע. אולי sacanat nefashot, eu não sei. Tem que achar a solução. Não, ela senta atrás. Não, tudo bem. Tem fluxo de carros? Não. Não tem. Alahicamente falando é um problema. Mas a última coisa eu vou terminar que a gente precisa rezar o Vit. Pegar carona, pode? Pode. Não tem problema. Mas não pode ser al-basis kavua. Escrevem os poskim. Uma mulher não é correto ela pegar carona todos os dias com o mesmo homem e um homem pegar todo dia carona com uma mesma mulher quando eles não são casados como vão. Certo? Se é algo constante, esporádico não tem problema. Uma vez por semana não tem problema. Mas se é algo fixo... Quando não são casados? Não, quando eles não são casados entre eles, esse homem e essa mulher. Mas no caso, tanto faz se for casado ou não for casado. Tanto faz. Certo? Uma coisa que vai ser constante, Zelo Yafé, Zelo Yafé, então deve se evitar. Chazak u'baruch, Bezrat Hashem, shenatzliach letaken.